Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Intruders. Fique atento a spoilers. A história começa em Madrid. Juan é um menino de 8 anos que é extremamente apaixonado por escrever histórias. Ele geralmente escreve histórias assustadoras e adora contá-las para sua mãe, Luísa. Às vezes ele tem pesadelos que perturbam seu sono. Uma noite, Juan ouve seu gato do lado de fora e tenta chamá-lo. Uma vez do lado de fora, de repente ele vê um homem assustador que aparece em seus pesadelos todas as noites. Ele o chama de Olovaface. Na verdade, o garotinho segue Olovaface até a casa e o encontra no quarto de sua mãe Lisa. Ele grita para ele fugir, e a criatura começa a segui-lo, mas o homem está prestes a pegá-lo. O menino acorda. Juan diz que o monstro estava tentando pegá-lo, mas Lisa diz para ele fechar os olhos e contar até 5 para fazer o monstro desaparecer. A cena é cortada para um dos protagonistas do filme, John Farrell. Ele é casado com Susana e juntos eles têm uma filha chamada Mia. John trabalha em outra cidade e sente muita falta de sua família. Enquanto Susana fala ao telefone, Mia vê o gato se afastando e começa a persegui-lo. Ela o encontra em uma árvore e tenta resgatá-lo, mas no processo encontra um buraco dentro da árvore. Ela então encontra uma pequena caixa, mas ao tentar pegá-la, ela deixa cair a pulseira. Mia encontra um papel antigo no qual está escrita uma história sobre o rosto oco. A história diz que Olovaface sempre procurou um novo rosto porque, sem ele, ele não era ninguém. Um dia ele encontrou um garotinho com o rosto que ele queria. Ele planejava roubar o garotinho de sua mãe, levá-lo para sua casa e roubar seu rosto. Pouco depois, Olovaface entrou na casa do menino na forma de um homem e se aproximou dele enquanto o menino dormia. Aparentemente, no papel que Mia encontrou, o final está faltando. Mais tarde, John volta para casa para comemorar o aniversário de Mia. Naquela noite, Mia continua a reescrever a história de Olovaface. Diz a lenda que a criatura foi convocada depois que alguém falou seu nome. De volta ao mundo real, sem rosto, ninguém podia vê-lo. Portanto, ele faria qualquer coisa para ter um novo rosto. Todas as noites ele vagava pelos bairros procurando a vítima certa até encontrar uma garotinha em seu quarto. Ele planeja se esconder no canto do quarto dela e esperar que a garota adormeça. Mia se assusta com um som no canto. Ela percebe que a história passou do reino da imaginação para a realidade. Ela imediatamente vai até seus pais, mas os pega se divertindo juntos. John vai ver como ela está e a ajuda a adormecer. Voltando à história de Juan, o garotinho vê o rosto oco e conta até 5, mas o truque de sua mãe não funciona. Juan entra no quarto de Lisa e a assusta com uma cara assustadora. No dia seguinte, a mulher o leva à igreja. Lisa tenta contar ao padre Antonino sobre sua situação, mas ela começa a ouvir gritos em sua cabeça e sai da igreja. Um dia no trabalho, o amigo de John sofreu um acidente e estava prestes a cair de cerca de 100 metros de distância. John consegue segurar sua mão, mas quando ele olha para seu rosto, sua forma desaparece. Naquela noite, Mia acorda olhando para o armário aberto em seu quarto. Ela se aproxima, e no momento em que ela se olha no espelho, vemos que seu rosto está faltando. Isso acaba sendo um pesadelo, e Mia vai contar ao pai. A garotinha tem medo de adormecer, e John a ajuda a superar o medo. John lê uma história infantil, mas Mia diz que o monstro ainda está aqui. Nesse ponto, seu pai molda o monstro e eles o levam para fora para incendiá-lo. Mia diz que o monstro está indo embora, mas enquanto eles estão curtindo o show, Susana chega e estraga tudo. John vai jogar o monstro construído no lixo. De repente, ele ouve um gato ao longe. A cena corta para Juan sendo atormentado novamente por Olovaface. O garotinho cobre o rosto e começa a girar. Lisa chega e o abraça para acalmá-lo. No dia seguinte, Lisa liga para o padre Antônio para ajudar Juan. O homem diz que ele não deve ter medo de pesadelos, mas Juan diz que isso não é um pesadelo. Juan confessa que tem medo de Olovaface, e a cena corta para a de John. Ele sai da cama e vê que sua filha ainda não está dormindo. Mia está tremendo e diz que ele está na casa. Ela vê alguém escondido em seu armário, mas a lâmpada quebra quando John acende a luz. De repente, Olovaface sai lentamente do armário, e John pode vê-lo. Mia se esconde enquanto John luta contra o monstro. Olovaface joga John na cama. Ele pega Mia e fica no canto da sala. Olovaface rouba a boca de Mia e escapa pela janela.
John tenta persegui-lo, mas agora o monstro está escondido nas sombras. A polícia chega, mas não consegue encontrar nenhuma pista significativa. A família volta para casa, e John tenta falar com Mia, mas a garota perdeu a capacidade de falar. Por outro lado, Olovaface continua a atormentar o pequeno Juan, e por causa disso, sua mãe também não consegue dormir. A mulher desesperada pede ao pai um exorcismo. Ainda assim, o último considera muito perigoso para o garotinho. O pai mais velho diz a Antônio para deixar a família de Liz em paz porque o psiquiatra cuidará disso. Falando em médicos, Mia, que ainda não consegue falar, mostra à psicóloga o que Olovaface fez com ela. A doutora Raquel considera que fisiologicamente Mia pode falar, mas ela se recusa a falar devido a esse evento aterrorizante. Mia ainda pode levar um estilo de vida normal, mas deve ir ao psicólogo diariamente para aliviar o trauma. John instala um sistema de segurança se o invasor tentar entrar na casa novamente. Um dia, Juan brincou no parque quando o padre Antônio passou. De repente, Liz agarrou Juan e saiu apressadamente. Padre Antônio percebe um homem parecido com Olovaface, mas ele acaba sendo um adolescente muito normal. Enquanto isso, Mia continua escrevendo a história de Olovaface. As histórias contam que os pais não puderam ajudar a menina porque Olovaface criou um lugar para si no quarto de Mia, um lugar escuro onde ninguém se atreve a olhar. Olovaface quer levar a garota para aquele lugar e mantê-la lá para sempre. Mais uma vez, o que era uma história simples parece se tornar realidade. Uma noite, John verifica a câmera no quarto de Mia e vê as mãos dela acenando. Ele imediatamente corre para verificar e vê Olovaface segurando sua filha. John corre em direção a ele e começa a espancá-lo. Olovaface consegue escapar e o alarme dispara. Mia é levada para o hospital e, no processo, John tenta contar ao policial como é Olovaface. John então dá ao policial acesso à câmera de segurança. Enquanto isso, Juan e sua mãe tentam novamente obter ajuda da igreja. Padre Antônio faz Juan se deitar e lê uma oração para ele. A certa altura, Juan diz que vê Oloface, e Antônio o encoraja a puxar o capuz para baixo. Juan faz isso, e Lisa vê uma estátua parecida com um rosto oco com um rosto que está tomando forma. Assustada, ela agarra Juan e foge. Padre Antônio a alcança e a impede, mas Lisa diz que ele não pode ajudá-los. Sem mais esperança, Lisa faz as malas e diz a Juan que eles vão fugir de Olovaface. De volta ao presente, John visita sua filha no hospital, mas o que o espera é terrível. A psicóloga diz que ele e Mia tiveram o mesmo delírio, e que as câmeras de segurança não viram ninguém no quarto da garota. Além disso, as gravações mostram John batendo na filha. A assistente social decide separar John e Mia enquanto eles fazem terapia. John fica furioso e pede a Susana que confirme que havia alguém na casa, mas sua esposa diz que não viu ninguém. Na próxima sessão com o psicólogo, o médico pede para falar sobre o Hollow Face. A garota percebe que o monstro não existe. Ainda assim, não importa o que ela pensa porque Olovaface se considera real. John vai para casa pegar suas próprias coisas e sair, mas primeiro ele verifica o guarda-roupa no quarto de Mia. Nesse momento, Susana e Mia voltam para casa. A garota pega o papel antigo que encontrou. Ela escreve, "Deixe-me em paz" e o joga no guarda-roupa, onde Olovaface aparece à noite. Mais tarde, Susana e Mia saem para jantar enquanto John sai correndo em seu carro para algum lugar. Quando Mia volta naquela noite, ela escreve mensagens curtas em notas e as joga no guarda-roupa. A história muda para o pequeno Juan, que agora mora longe da cidade com a mãe e o marido dela. Você pode notar que, como Mia, Juan escreve obsessivamente a história de Olovaface. Uma noite, Olovaface reaparece em seu quarto, e Juan começa a ligar para sua mãe. Liz está prestes a se levantar, mas o homem diz a ela que ele só tem um pesadelo e vai se acalmar. Olovaface se aproxima, e Juan se esconde debaixo das cobertas e continua a escrever. De repente Oloface desaparece. Juan esconde o papel em uma pequena caixa e o coloca na mesma árvore onde Liz o encontrou. Naquele momento, vemos John retornando àquela árvore e encontrando o bracelete de Mia. Ele entra na casa de sua mãe. E aqui descobrimos que John é o pequeno Juan. Todo esse tempo, John pensou que Olovaface era apenas uma invenção de sua imaginação. Ainda assim, ele percebe que realmente existe e quer levar sua filha. Nesse momento, Olovaface aparece no quarto de Mia e a prende em seu mundo escuro e podre. Logo depois, John chega e corre para ajudar Mia.
Ele começa a contar a história completa de Olof-Face. Sem rosto, o monstro estava trancado atrás das grades e sonhava com o dia em que poderia roubar o rosto da criança, que mais se parecia com ele. Quando Olof-Face encontrou a casa do menino, ele notou como sua mãe o beijou. Ele o inveja porque quer ser amado também. Enquanto ele conta a história, Olof-Face rasga o rosto de Mia, e John repete para ela que ela deve lutar. Aqui John revela o fim da história. Olof-Face falhou em roubar o rosto de Juan porque ele não esperava que sua mãe lutasse por seu filho. Lisa conseguiu salvar seu filho, e Olof-Face morreu logo depois. De repente, Mia acorda e pode falar novamente. A garota diz que Olof-Face se foi e John promete que nunca mais voltará. Na última cena, vemos Olof-Face correndo pela rua enquanto se transforma em cinzas.